Finalmente, meus amigos, a segunda temporada de A Casa do Dragão chegou para sanar a nossa abstinência deste universo maravilhoso e ingrato de Game of Thrones, com a promessa de muita treta de família, briga por herança e aquela rinha de dragão gostosa da com pau. E para entrar de cabeça nesse universo de Westeros, hoje eu separei aqui duas leituras obrigatórias essenciais para você entender muito mais desse universo, quem é filho de quem matou quem é da casa de fulano, por que essas pessoas se odeiam. É sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Eu brinquei aqui na abertura chamando de experiência ingrata, porque ser fã de Game of Thrones ou das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome realmente oficial, é um papel ingrato, né, gente? Primeiro que o velho Martin não termina logo o próximo livro, tá deixando a gente nessa espera louca aí há alguns anos. E segundo, que ainda estamos aqui digerindo o final daquela 8ª temporada de Game of Thrones, aquele encerramento da série que, meu Deus do céu, né? Que Deus me perdoe, mas enfim, isso são águas passadas. E lembrando, tá, gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui dessas indicações, mas pra gente realmente aproveitar aí o hype da nova temporada da Casa do Dragão. Mas isso aqui serve para você acompanhar, para você ler depois, se você quiser, não tem problema, tá bom? A indicação de leitura fica aí pro momento que melhor te atender. E a primeira indicação, claro, é Fogo e Sangue, que eu já falei dele aqui no canal, e é desta obra aqui, desta maravilha, deste tesouro, que estão sendo retiradas todas as ideias, todo o conceito, todo o roteiro principal de A Casa do Dragão está contido aqui nas páginas de Fogo e Sangue, que basicamente é uma obra que compila ali os primeiros anos da dinastia Targaryen após a conquista de Westeros e a sucessão ali no reinado, né, desde Aegon o Conquistador, passando pelos seus filhos, depois todo aquele conflito ali com Maegor, o Cruel, o reinado do rei Jaehaerys e passando por Viserys, Rhaenyra, Aegon, tudo isso que a gente está vendo aí na Dança dos Dragões está contido aqui em Fogo e Sangue, inclusive o desfecho, né? O livro ele termina justamente ali em quem vai assumir o trono efetivamente, definitivamente, após todo esse conflito que a gente está vendo em Casa do Dragão. E é legal deixar isso claro que ele não pega toda a dinastia dos Targaryen, são quase 300 anos, e ele não engloba tudo, tá? Realmente ele para ali logo depois da Dança dos Dragões, ele não vai pegar a rebelião Blackfyre, ele não vai pegar ali a rebelião de Robert, ele nem chega perto lá do reinado do rei Aerys II, que é o pai da Daenerys, não, gente, ele para ali, mas ainda assim é muita história para contar, e ele é escrito de uma maneira muito interessante, a narrativa desse livro, porque ele é contado em terceira pessoa, mas ele é quase que uma literatura epistolar, ou seja, ele é contado através de outros escritos. É como se fosse um mestre escrevendo um grande compêndio da história do clã Targaryen, da casa Targaryen, se utilizando de outras obras. É como se ele estivesse fazendo quase que um trabalho acadêmico, como se ele estivesse fazendo um TCC sobre a família Targaryen, e aí ele vai relacionando ali, logicamente que tudo fictício, outros livros, outros volumes, outras obras do mundo de Westeros, e ele vai compondo aqui, ele vai citando outros mestres, ele vai citando alguns septões, ele cita algumas canções, alguns poetas, algumas fontes aí de procedência um pouco duvidosa, e ele vai compondo ali um pouco disso. Então é muito legal quando você lê o livro e você vê a série, porque o livro ele deixa muita coisa em aberto. Por exemplo, vou dar um exemplinho aqui sem dar muito spoiler, né? A gente sabe que na série só Criston Cole ele era devoto ali, ele era monge juramentado da Rhaenyra, e aí, né, rolou aquela briga toda ali entre eles, ele agora passou a servir a rainha Alicent, inclusive tendo um caso com ela. Pois é, no livro nada disso fica claro. No livro diz que ele realmente cuidava da princesa Rhaenyra, numa certa noite eles se encontraram ali no quarto, não se sabe muito bem o que aconteceu. Se ela deu em cima dele, ele se sentiu super ofendido e rejeitou ela, ou se ele realmente investiu nela, como a gente vê na série, e aí ela se sentiu ali meio acuada, não quis fugir com ele, lógico, né? Ela vai deixar o Trono de Ferro
para fugir com Sir Criston de maneira alguma. Então, vocês entenderam? O livro, ele apresenta os fatos, mas ele não crava exatamente porque nem tudo tem uma testemunha ocular. Então é muito interessante porque você vê essa narrativa sendo construída aos poucos e muita coisa fica ali em aberto, fica esse mistério, essa aura de mistério por trás da família Targaryen. Até porque muito disso, mais tarde, acaba sendo revelado nos livros da série principal ali, onde outras coisas são descobertas, onde novos escritos aparecem, onde alguns diálogos se referem a fatos que já foram narrados aqui, envolvendo membros de outras casas. Ou seja, ele é um livro que na verdade ele abre portas e ele acaba trazendo muitas referências, esclarecendo muita coisa, principalmente para quem já leu a série principal. E aí, só para dar um gostinho de algumas coisas que o livro trata, tá? Ele fala, logicamente, da conquista de Westeros, da chegada de Aegon com suas irmãs e, logicamente, suas esposas, como ele reúne ali os 7 reinos. Então ele vai falar sobre a queda de Arryn, o Negro, né? E como o Aegon acaba queimando ali as torres em Harrenhal, que é o que a gente vê na série, as torres ali daquele castelo que é o maior castelo de Westeros derretido. Aqui você vai entender por quê. Ele fala sobre a Batalha da Campina Ardente, que foi uma das maiores batalhas, morreram dezenas de centenas, milhares de pessoas nessa batalha, um negócio terrível. Ele vai falar sobre o rei Stark que se ajoelhou, né, quando Aegon conquista o norte sem derramar uma gota de sangue, apenas convencendo o rei ali, o senhor de Winterfell na época, a se ajoelhar para ele, poupando diversas vidas. Ele vai falar sim do reinado do rei Jaehaerys, que foi um reinado muito próspero. Ele vai falar dos conflitos envolvendo ali Maegor, o Cruel, e a construção do castelo de Maegor, que fica dentro da Fortaleza Vermelha. Eu acho que talvez aí para quem só acompanha a série isso não tenha ficado muito claro. Existe um castelo dentro do castelo ali de Kingsland, ali em Porto Real, que é cheio de passagem secreta. Quem tá em dia com a série viu o que aconteceu lá com o filho do Aegon, com aqueles assassinos que o Daemon contratou, percebeu isso, como eles se utilizam dessas passagens secretas. Então tudo isso é contado aqui, a construção de todas essas coisas. E como eu falei, o ápice do livro, boa parte dele é dedicado à dança dos dragões e contando como todo esse conflito familiar aconteceu. E ele aborda outras coisas também de outras casas, fala muito da casa Velaryon, ele acaba falando muito de outras casas que estão mais próximas dos Targaryens, como por exemplo a casa Baratheon, que antes quem dominava ali Ponta Tempestade era a casa do Radon, que acaba sendo substituída pela casa Baratheon, e os Baratheon que tem uma ligação muito íntima com os Targaryen desde a conquista. E aí, para você entender, você tem que ler o livro. Então, né, não vou dar spoiler de tudo aqui, você acaba aprendendo também muito sobre as outras casas. É um livro muito agradável, muito cativante. Eu sempre recorro a ele aqui quando eu quero fazer alguma pesquisa para as nossas análises da série agora, né? Então eu tô curtindo muito, tô curtindo de novo na minha releitura e faço essa indicação para vocês. Para mim, isso aqui é essencial. Se você quiser saber mais sobre a série, se você quiser saber como as coisas vão se desenvolver, você precisa ler Fogo e Sangue. Isso aqui é quase que uma leitura obrigatória se você quiser cair de cabeça dentro desse mundo de Casa do Dragão. Agora, outra leitura que eu vou indicar aqui para vocês, que é um negócio assim, cara, é espetacular. É uma das minhas joias da minha humilde biblioteca aqui em casa, que é O Mundo de Gelo e Fogo, a história não contada de Westeros. Tá aqui esse compêndio maravilhoso, que ele tem uma história muito bonita, muito interessante por trás da sua criação. Uma vez eu vi uma entrevista do Martin, onde foi perguntado a ele como ele fazia para se recordar de todos os nomes e lugares e o que aconteceu com as pessoas, se ele tinha um grande organograma assim numa parede da casa dele. E ele confessou que algumas vezes ele mesmo se esquecia de algumas coisas. Então ele dependia ali de uma certa consultoria cronológica de alguns fãs, de alguns leitores mais próximos a ele, que ajudavam ele ali a não deixar escapar nada. E é aqui, gente, que entram o Hélio Garcia e a Linda Antonson, que dirigem o fansite westeros.org,
Os caras fazem um trabalho tão bom, mas tão bom em reunir essas informações sobre a obra de Game of Thrones, que o próprio Martin deu seu aval e contribuiu para que eles produzissem essa enciclopédia das Crônicas de Gelo e Fogo. E é exatamente disso que se trata esse livro. Ele é um grande compêndio, ele é uma grande enciclopédia que fala parte importante da história de Westeros, inclusive abrangindo outros lugares, outras regiões que a gente sempre ouve falar, ali como Bravos, Pentos, Meereen, Essos. Então outros lugares ele cita aqui também. Ele apresenta um monte de mapas, um monte de ilustrações lindas. Eu vou mostrar um pouco disso para vocês já. Fala sobre as casas principais, as histórias dessas casas, algo que é muito interessante. Fala sobre a mitologia de Westeros. Então ele vai falar ali sobre os Homens Verdes, vai falar sobre os primeiros homens, ele vai falar um pouco sobre a povoação de Westeros, ele vai falar sobre os gigantes, sobre os caminhantes brancos. Ele fala muito dessa mitologia, de coisas que só ficam subentendidas nos livros, nessa grande aqui maravilhosa enciclopédia. E aí, só para vocês verem um pouquinho, olha, ele vai falar um pouco sobre a história antiga. Então ele vai pegar desde a Era da Aurora, a chegada dos primeiros homens, dos Ândalos, a queda de Valíria e a sua perdição, consequentemente. Ele vai passar agora sim de maneira bem completa por toda a dinastia dos reis Targaryen. Então pegando desde Aegon, o primeiro conquistador, até Aerys II, o rei louco, o pai da Daenerys, e também, né, logo depois vai falar sobre a rebelião de Robert e o fim ali da dinastia da Casa dos Dragões. Ele vai citar também muita coisa sobre os Sete Reinos, então vai falar ali de Winterfell no norte, vai falar da muralha, vai falar sobre as Ilhas de Ferro, o Vale, Dorne. Ele vai passar por todo o território de Westeros e também abrangendo as principais casas. Então a gente vai entender as origens da casa Tyrell, ele vai falar de Vila Velha, ele vai falar de Dorne, ele vai falar dos Lannisters, ele vai cobrir todas as principais casas de Westeros. E também das terras além do Reino do Pôr do Sol. Então ele vai falar sobre cidades livres ali, como Lorath, Norvos, Corror. Ele vai ter também uma parte falando das cidades livres das Ilhas do Verão, Sotoros. Vai falar sobre as terras orientais, que a gente quase não ouve falar, né? Por aí, como Iti, Leng, As Rai da Sombra. Cara, é um livro fantástico e lindíssimo. Olha, só de você pegar ele na mão, ele tem essa capa que é uma espécie de couro, né? Aquele couro meio fofinho. Ele tem todo um acabamento, olha, costurado, lindo aqui por dentro. As páginas são de um papel, de uma gramatura muito grossa, uma textura muito gostosa, que lembra um pouco um papel cartonado. As ilustrações, cara, você tá de brincadeira com isso aqui, tá? Cada uma mais linda que a outra e com informações muito simples, muito claras. Para quem produz conteúdo de Game of Thrones, né? Conteúdo sobre as séries, sobre os livros, isso aqui é fundamental. Eu me apaixonei desde a primeira vez que eu peguei isso aqui em mãos. Eu falei, nossa, eu preciso disso, tá? E vira e mexe, eu tô pegando isso aqui para dar uma olhadinha. E olha só que coisa linda veio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu ainda vou botar isso dentro de um quadro que é cara, não vai dar nem para eu abrir ele todo aqui porque ele é imenso, tá? Mas é uma árvore, né, genealógica das grandes casas de Westeros. Eu não vou conseguir abrir aqui, gente. Eu tô sentado. Se eu levantar, eu vou sair aqui do enquadramento da câmera. Mas é gigante. Dá para eu abrir ainda o dobro disso aqui. Dá para botar num quadro do tamanho de uma porta. E eu tô louco para fazer isso. Assim que eu terminar a reforma lá da minha sala, eu vou colocar isso porque é muito lindo. Então, gente, fica aí as recomendações: Fogo e Sangue e a história não contada de Westeros. Eu vou deixar o link aqui embaixo. A gente não tem link patrocinado, não tem nada. Eu vou deixar então só aí no comentário fixado para quem quiser procurar, para ajudar vocês, tá? Então, logicamente, você pesquisa aí onde tiver o melhor preço, onde for mais acessível para vocês. Como eu falei, a gente não trabalha com link de associado de Amazon, nada aqui, tá? Realmente, se você quiser nos ajudar, é só dar um like. Dá um like pra gente aí, comenta, dá a sua opinião, se você já leu esses livros, se você já conhecia, se você ainda não conhece, se você ficou interessado
Me diz aí nos comentários, compartilhe com seus amigos fãs de Game of Thrones, fãs da série que querem saber mais, faça essa indicação para eles aí e se pudesse se interessar, se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. E não se esqueçam, toda semana estamos aqui cobrindo episódio a episódio da Casa do Dragão. Tem playlist da série aqui no canal, vocês podem ir lá conferir, eu sempre tento fazer um vídeo bem explicadinho, às vezes os vídeos ficam um pouco longos, mas é porque eu sempre gosto de fazer esses paralelos com os livros, trago curiosidades. Então, se você também quiser acompanhar aí os nossos reviews da série, eu vou ficar muito feliz e muito grato a vocês. Tá bom? Agora sim, é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!